não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Bernardo Camargo. Um dos objetivos do curso seria então de desconstruir nossa personalidade, essa patologia herdada há mais de 4 séculos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E a partir daí ter o conhecimento para prescindir dele, do conhecimento e adotar uma postura de contemplação perante a realidade. De certo modo é isso, mas não só isso, evidentemente. A última instância dessa filosofia não seria um conhecimento mudo, não totalmente mudo, porque vamos dizer, a percepção é muda, mas você sempre tem o recurso de contar o que aconteceu. A possibilidade, vamos dizer, de experiência análoga, tá certo? É o que fundamenta toda a viabilidade da comunicação humana. Então, quer dizer, a coisa não é tão muda assim. O que é importante é você passar da atitude do teórico, do cientista que está querendo provar alguma coisa, para a atitude da testemunha, né, que está dando um depoimento. Tá entendendo? Você não precisa provar nada. O que ele está falando é confiabilidade imediata, por quê? Porque a prova é você mesmo, você é a testemunha. Quer dizer, você vai deixar de ser um intelectual, no sentido do Saul Bellow, para ser um escritor. Quer dizer, você vai dar testemunho do que você viu. Então, isso tem confiabilidade máxima enquanto conteúdo de conhecimento, mas credibilidade mínima enquanto prova publicamente válida. Mas você vai acabar tendo sempre razão. Porque você está se movendo na verdade. Eu me vi, por exemplo, na situação um tempo atrás, quando eu dei um depoimento a respeito, escrevi um artigo a respeito da função de René Guénon e Fritjof Schuon como pioneiros no processo de islamização do Ocidente. E muita gente então me cobrou provas. Eu falei, eu não tenho provas, eu sou testemunha, eu estive lá e vi. Eu sei porque eu vi. Não posso provar. Mas agora, se vocês querem provas, bom, ela pode demorar 30, 40, 50 anos, mas você quer prova ou conhecimento? Por exemplo, a exigência de prova vem de uma impregnação do raciocínio judicial. Quer dizer, você não pode prender ou condenar uma pessoa à prisão ou à morte sem você ter provas cabais, né? Agora, você imagina se um estrategista, um general no campo de batalha, para ele tomar decisões, ele pode esperar as provas cabais? Ele não pode. Mas os grandes generais erram menos do que qualquer juiz. Porque aí o erro tem a consequência imediata, é a derrota. Por exemplo, se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, a velocidade com que ele tomava decisões estratégicas altamente complexas é um negócio incrível. E ele raramente errava. Acho que só errou uma vez. E nessa vez que ele errou, ele se ferrou. Agora, isso quer dizer que ele conseguia, no campo de batalha, na situação real, juntar aqueles vários dados que a realidade lhe apresentava
antes dele poder representá-los mentalmente. Né? E o acerto das decisões se mostra na sucessão incrível de vitórias que ele obteve. Então, existem essas decisões na arte militar, na política, na filosofia, e é isso que interessa. Para nós interessa o conhecimento. Quer dizer, a arte da prova é secundária. E a arte da prova geralmente só serve ou para você tirar a dúvida, e você deve tirar a dúvida sempre que puder. Mas quando não puder, não tem sentido você rejeitar a verdade. Tá certo? Porque a prova não pode ser dada com elementos da realidade. Presta atenção. Para você provar as coisas com elementos da realidade, você precisaria fazer a coisa acontecer de novo, diante de todo mundo. E você não é Deus, você não pode fazer isso. Então, a prova é dada com elementos secundários artificiais. Tá certo? Então, se você privilegia a prova em relação à percepção, o que acontece é que você só toma decisões com relação a elementos do seu próprio universo subjetivo e não da realidade como tal. Você está fugindo da realidade. A exigência da prova é... Aí você tem o Hegel que dizia com razão, o medo de errar é com frequência o medo da verdade. Quer dizer, você exige a prova porque você tem medo de errar. Mas se você mesmo foi a testemunha, se você mesmo viu, se você percebeu, por que você tem medo de errar? Por que você vai confiar mais, vamos dizer, num produto da sua próprio construtivismo subjetivo, do que naquilo que você está vendo? É o negócio do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Quer dizer, você está construindo uma autoridade absolutamente fetichista, né? Como se houvesse uma comunidade intelectual simbólica que aceita as suas provas, e você confia nisso em vez daquilo que você está vendo. Quer dizer, isso aí é o suprassumo do argumento de autoridade, é o suprassumo da alienação, é a destruição da sua própria inteligência. Então, a última instância dessa filosofia não seria de um conhecimento mudo? Eu digo, bom, a quase totalidade do que você sabe, você dificilmente poderá transmitir. Mas acontece que essa totalidade é você mesmo, é a sua alma. Né? Essa é a sua verdadeira substância. Tá certo? Então, você está querendo adquirir o conhecimento para você ser alguma coisa, ou para você poder dizer para os outros? É uma decisão que você tem que tomar. O dizer para os outros deve ser secundário, meu filho. Pensa assim, eu quero saber a verdade, mesmo que eu não possa transmiti-la a ninguém, ou eu só quero saber o que eu posso transmitir? Se você optar por esta segunda, você optou por ser um simulacro. Se você optou pela primeira, você aceitou a responsabilidade do conhecimento. E a responsabilidade do conhecimento consiste em saber coisas que os outros não sabem e que talvez eles não possam entender. Se você não aceita saber o que os outros não sabem, então eu digo, com quem você vai se nivelar? Aí você só tem que escolher um nível de burrice, maior ou menor. É uma questão de optar por um nível de burrice e não por outro. Agora, toda a nossa educação, toda a nossa cultura superior está voltada para isso atualmente. E perdeu totalmente, vamos dizer, a tradição de conhecimento. Eu não digo que todo mundo tenha sido afetado por isso, é claro que não, sempre sobra alguma coisa. Tá certo? Mas praticamente tudo aquilo que circula nas discussões públicas é só material de segunda mão, é só imitação, é só simulacro. Dificilmente você vê alguma coisa de verdade. Agora, por que quando eu digo uma coisa, todo mundo diz o contrário, eu acabo sempre ganhando a parada? Porque eu confio na realidade. E eles acreditam o quê? Na opinião que todo mundo confirma. Então entraram já na perversão, eles não são capazes de olhar as coisas, eles não têm os próprios olhos, eles não têm olhos próprios mais.
Ele só tem o olhar do outro, mas o do outro confia no do outro, que confia no do outro, que confia no do outro, que confia no do outro. Então, no fim está todo mundo se enganando. Agora, a filosofia, na sua origem, é uma arte de perceber as coisas como são. Nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles tiveram jamais a ilusão de que aquilo poderia ser, vamos dizer, compartilhado por todo mundo. Não dá, na prática não dá, eles não vão aceitar o que nós estamos falando. Não é que você não está, vamos dizer, expulsando ninguém, você não está proibindo ninguém de ter acesso àquele conhecimento. As pessoas não têm porque não querem. Se todos quiserem, a gente dá para todos, mas eles não vão querer. Então, a sua vantagem é que você está na realidade, você vai saber mais ou menos as coisas como são, e você vai poder, inclusive, prever mais ou menos o curso dos acontecimentos. E, por exemplo, eu me lembro que nos anos 80 apareceu o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, no qual ele, usando um método científico, que era a comparação, o cotejo entre os orçamentos militares, né, das várias nações, ele via que, à medida que os orçamentos militares cresciam, a economia começava a ter problemas. Né? Então ele, com base nesse método científico, ele concluía que nos anos 80 a União Soviética ia se tornar dominadora do mundo e os Estados Unidos iam cair. Ele escreveu isso, publicou isso 5 anos antes da queda da União Soviética. Não é para o sujeito enfiar a cabeça na privada e dar descarga. Agora, teve gente que, sem fazer todos esses cálculos que ele fez, previu que a União Soviética ia cair. Pelo método o quê? Da suor na palma da mão. Olha, eu senti suar aqui, tá entendendo? Então, quer dizer, eu já sei o que está acontecendo. Não é uma previsão de futuro. Você já vê o processo acontecendo. É? Então não é bem uma previsão, quer dizer, você está apenas, vamos dizer, contando o que já está acontecendo. O capítulo seguinte já está embutido ali. Ele pode demorar algum tempo para aparecer, mas ele já está acontecendo. Porque o aparecer é sempre aparecer aos olhos de quem? É? Tem a pessoa mais, vamos dizer. Veja, se você capta uma verdade por intuição direta, isso, quanto tempo leva? Não leva nada. É imediato quase. Agora, se você tem que dar uma prova, bom, a prova tem que ser criada mentalmente, leva um tempo. Não é isso? Bom, depois da prova, toda prova pode ser contestada. Então aparece 15 mil contestações. Para você responder todas elas, a sua vida não vai dar. Então, então quando é que você vai perceber a verdade? Daqui quantas vidas você vai perceber? Isso é uma coisa tão evidente o que eu estou dizendo. Quer dizer, o sujeito o sujeito que diz assim, eu só acredito naquilo que está provado, é um imbecil. Nós devemos duvidar de tudo, até ter prova de tudo, mas primeiro, isso é absolutamente impossível. Segundo, isso é estúpido. Então você pode aprender as coisas por experiência direta, não leva a nada. Você pode aprender as coisas por prova, leva mais algum tempo. E você pode aprender por discussões intermináveis, e você nunca vai chegar a conclusão nenhuma. Mas tudo isso vem do desejo de que você tem que as pessoas confirmem o que você está dizendo. Por que você tem que provar alguma coisa que você viu? Se você viu, você não precisa de prova nenhuma. Você precisa provar para um outro acreditar no que você está falando. E é por isto mesmo que filosofia verdadeira jamais prova nada. Simplesmente diz as coisas como elas são.
E com o tempo aquilo acaba se revelando verdadeiro. E se demorar 100 anos, 2.000 anos, não faz a menor diferença. Afinal de contas, um dia você tem que optar, você quer a verdade ou a prova? A verdade pode ser já, a prova vai demorar um pouco. Então, o que significa prova? Significa purificar a coisa. Então significa você ter uma visão mais límpida daquilo. Ora, essa visão mais límpida é construída na sua mente, e ela é límpida porque é constituída apenas de conceitos, sem mistura dos elementos acidentais. Ao passo que tudo que foi percebido na realidade é percebido dentro de um fluxo que envolve todos os acidentes que tem algo a ver com o processo. Então isso quer dizer que o que é percebido na realidade nunca é com aquela limpidez daquilo que é percebido no raciocínio. A não ser que você limpe seus próprios olhos para você aprender a perceber a conexão direta quando ela se apresenta, e ela está dizendo para você, eu estou aqui. Quer dizer, veja, o fato de ter em torno de cada processo real haver uma infinidade de elementos acidentais é justamente o que dá consistência substantiva ao que está acontecendo. Se você separa um processo dos seus acidentes, então ele não existe mais, é um processo apenas mental. Tá certo? Mas quando você faz isso, você se elevou para o plano das abstrações, e daí para você garantir a conexão disso com a realidade concreta, você tem que fazer uma série de correções da prova. E isso não termina mais. Quer dizer, é o que o Mário Ferreira dos Santos dizia, quer dizer, você sobe da situação para as abstrações. Fala, bom, agora nós precisamos descer, então tem que inventar uma dialética para, vamos por assim dizer, dissolver a prova lógica, né, até que ela volte a ter conexões de novo com a realidade da experiência. Eu digo, muito bem, mas toda essa coisa da prova pode ser deixada para depois, meus filhos. Primeiro você tem que aprender a realidade. A prova, quando é que você vai precisar da prova? De vez em quando você pode precisar. Porque alguém te pede. Agora, a pessoa que pede, ela pede com boa intenção ou pede só para te atrapalhar? Sabe, tem aquele negócio do Raul Seixas, que uma vez marcaram um show do Raul Seixas em Sorocaba, né? E ele se apresentou lá, chegou, falou, vim aqui dar o show, quem é você? Sou o Raul Seixas. Não, não é, você é um impostor. E deram um cacete no Raul Seixas. E ele não pôde provar que ele era o Raul Seixas. Ficou sem show do Raul Seixas em Sorocaba. Você está entendendo? Então, muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Agora, se você deixa de acreditar no que você sabe, só porque algum malicioso lhe exigiu uma prova, você não pode dar, então você se transformou em discípulo de gente burra. Discípulo de gente burra e maliciosa. Qual é a vantagem que você leva nisso aí? Por que você é tão dependente? Por que você é tão covarde? Ora, se nós não tivéssemos a capacidade de enxergar a realidade, então todos os nossos raciocínios não teriam conexão com a realidade. Seria um mero formalismo. E nós estaríamos vivendo um universo alucinatório. Então não teria sentido você falar em ciência, em conhecimento, etc, etc. Então vamos excluir essa possibilidade. Nós temos a capacidade de conhecer a realidade. Cada um de nós tem, todo mundo tem. Isso é distribuído quase que por igual. Volto ao exemplo do motorista. Você vê, qualquer motorista pode ser um sujeito mais analfabeto. Ele, durante um trajeto numa estrada, numa cidade, ele toma milhares de decisões de uma precisão incrível. Agora, se perguntar para ele, agora explica o que você fez. É claro que ele não consegue explicar. Mas o que ele fez ali é conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro se expressa na adequação entre a atitude dele e a realidade. Então, esse sujeito, vou dizer, ele não é a hora que ele faz isso, ele está na verdade. Claro que o exemplo que eu estou dando é apenas da esfera pragmática, mas na esfera cognitiva mais alta você pode fazer exatamente a mesma coisa. Você pode estar na verdade. Isso aí, espero então que isso responda à pergunta que a qual fez no começo da aula.
Não é isso? Então, e também você não tem que se preocupar com a prova, tá certo? Porque na maior parte dos casos, basta você contar o que aconteceu. E as coisas se elucidam por si mesmas. Também, veja que a prova transpõe o fato. Todo fato transcorre no tempo. Toda prova transpõe esse acontecimento temporal para uma esfera atemporal de relações lógicas, estruturais. A lógica nunca diz respeito aos fatos. A lógica só diz respeito a esquemas de possibilidades. Então você transpôs a coisa da linguagem da realidade para a linguagem das possibilidades. E você quer provar então que tal coisa aconteceu porque não havia possibilidade do contrário, porque havia uma necessidade lógica que forçava a coisa a ser assim, assim, assim. E muito bem, mas este esquema da possibilidade, quer dizer, ele não é a realidade, ele é um esquema de ordem metafísica. Quer dizer, toda a prova, no fim das contas, está encaixando uma coisa da realidade física dentro de um esquema metafísico. E você nunca pode ter certeza de que esse encaixe é perfeito. Mas você tem certeza que as coisas aconteceram como você as viu. Então, é a prova que tem que se adequar à percepção e não ao contrário. Quando o sujeito obtém uma prova elegante, boa, e tem alguns casos, por exemplo, eu lembro a crítica de Edmund Husserl ao psicologismo, que ele faz no começo das investigações, introdução às investigações lógicas. Eu acho uma das provas mais bonitas que alguém já fez de alguma coisa. Mas ele conseguiu fazer essa prova por quê? Porque ele percebeu as coisas como eram. Quando a coisa é percebida, então milhares de provas já estão ali embutidas. E você, com um pouco de paciência, você as desenvolve, se quiser. Quer dizer, aquilo que é verdadeiro, às vezes você não pode provar na hora, mas as provas acabam aparecendo depois. E aparecem numa profusão incrível, porque se a coisa é verdade mesmo, então pode ser provada desde 1000 lados diferentes. Como Edmund Husserl provou a falácia do psicologismo. A falácia do psicologismo é achar que as leis da lógica são determinadas pelas leis psicológicas do nosso pensamento. Então, isso realmente não é assim. Então, e Husserl teve a paciência de dizer, não, eu vou provar isso sobre todos os aspectos possíveis. Então ele leva 200 páginas, a introdução é maior que o livro, né, só para provar que isto é uma falácia, por esse lado, desse lado, desse lado. É uma coisa absolutamente incrível o que ele faz ali. E, mas por que ele fez isso? Por bondade. Porque você pode provar isso com 2 palavras ou com 2000 palavras, conforme você queira. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação.
mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.